Olá, pessoal. Mais um Coruja Podcast comigo, Flávio Ferreira, e hoje com ele, Johnny Donato. Daqui a pouco vocês vão saber quem é esse cara. História linda, história de crescimento, e vocês vão ficar aí querendo ouvir mais e mais. Eu sei que essa entrevista vai ser pouca. Mas antes, vamos para a campanha, né? Estamos chegando no finalzinho, gente. Tá chegando 1.000 inscritos. Se inscreve no canal para participar do nosso sorteio dos 1.000 inscritos. Vai concorrer essa camisa aqui, doada pelo filho do jogador Jair Marinho, tá? E não só a camisa, nós temos também bolsa de estudo, doada pelo professor Elvio Costa, são 10. Uma de 100% e 9 de 40%. Tá top demais. Agora sim, vamos para ele, Johnny Donato. Tudo bom, Johnny? Tudo bem, boa tarde a todos. É um prazer ter você aqui hoje, tá? Já conheci um pouquinho da tua história, vamos agora conhecer um pouco mais e vamos perguntar aquela pergunta clássica, né? Quem é Johnny Donato? Johnny Donato é um servo do Senhor de 36 anos, casado com a Michele, vai fazer 11 anos agora, né? Pai da Ana Sofia, que tem 5 anos, vai completar 6 anos. E a Alice, que acabou de completar 2 aninhos, 2 princesas lindas. Um sonho, né, que eu tinha de ser pai e hoje realizado. Ah, legal. Poxa, parabéns aí pelos neném, pela esposa. E empresário também do ramo da gastronomia, né, de restaurante. Ah, eu passei já em frente lá, eu senti o cheirinho da comida lá. Pena que eu tava com pressa. Mas, Johnny, o início quando você chegou aqui a gente conversando, você contou um pouquinho da sua história. Conta um pouquinho, como foi sua infância? Para a gente desenvolver toda essa caminhada, né, a gente precisa ir lá na infância, como a gente estava batendo esse papo. A minha história começa com um pouco de rejeição, de sofrimento, né? Ali, quando eu tinha meu 1 ano e 4 meses, essa história sempre foi contada pelo meu pai. E 1 ano e 4 meses, a minha mãe simplesmente me coloca dentro de uma caixa, junto com a minha irmã, que tinha 1 ano e 8 meses na época. E na época ele trabalhava dentro de um restaurante e ela vai lá e coloca, talvez por algum problema que eles tivessem dentro do relacionamento, acredito, ela simplesmente decide abandonar a gente na frente do restaurante. E na época ele trabalhando ali, os garçons falaram: Donato, corre lá que a tua mulher deixou teus filhos lá dentro da caixa de papelão. E ele pensando que era brincadeira, né? O gerente pegou ele pelo braço e falou: não, é sério, Donato, vai lá porque é teus filhos mesmo. E aí ele foi, realmente a gente estava lá dentro dessa caixa de papelão. Então, assim, a história já começa com a rejeição de uma mãe, né? A falta de afeto de uma mãe que simplesmente deixou seus filhos como um objeto dentro de uma caixa. Eu não quero, e daqui para frente é com você. Então a gente cresceu a nossa infância, depois que a gente tem ali por volta de 6, 7, 8 anos, que começa a ter a compreensão, né? Agora eu tenho um outro problema, né? Antes de acontecer isso, né, a gente estava falando sobre antes desse problema. Teve o abandono. Então, quando eu completo 1 ano e 8 meses, ou seja, 4 meses após esse abandono, eu preciso passar por uma cirurgia, que era água na preula. Eu tenho a marca dela até hoje aqui debaixo do braço. E essa cirurgia me deixou entre a vida e a morte. E meu pai, na época, eu fui operado aqui no Hospital da Zé Garoto. E os amigos dele falaram: pô, Donato, você tem plano de saúde, do restaurante te fornece, por que você não coloca teu filho lá, né? E aí ele acionou o plano de saúde da Golden Cross na época. Só que tinha que assinar um termo de responsabilidade, porque tinha que transferir de um equipamento para outro. E quando ele olhou, né, ele falou assim: pô, vai morrer, né? Tava só o esqueleto e vai morrer, então eu vou arriscar, né? E ele arrisca, assina um termo de responsabilidade, e graças a Deus a cirurgia foi bem sucedida e deu tudo certo. Só que depois de ter dado tudo certo, né, a gente começa a crescer, a minha irmã, ele se casa com uma outra mulher, né? Essa mulher começa a cuidar da gente, vira a nossa madrasta. E quando eu tenho ali para 5, 6 anos de idade, 7 anos por aí, todas as vezes que ele bebia, ele jogava na minha cara. Ou seja, ele falava: esse moleque, eu gastei todo o meu dinheiro por causa da cirurgia dele,
Se eu soubesse, eu tinha deixado morrer. E, rapidinho, a sua mãe, você teve mais contato com ela depois A minha disso? mãe, eu só fui conhecer a minha mãe quando eu completei 18 anos de idade. Que eu decidi procurá-la. Eu queria ouvir a versão dela. Porque, por mais que meu pai contasse a versão dele, eu comecei a ver quem ele era dentro de casa. Meu pai era um agressor. Meu pai bebia, ele perdia totalmente o controle. A gente ficava desesperado. Quando meu pai bebia, a primeira coisa que a gente fazia era esconder as facas. Caramba. Por quê? A gente sabia que ele ia pegar a faca, ia botar no pescoço, ia falar que ia matar todo mundo. Então, o lar era um lar que o afeto não existia. Era um inferno aquela casa. A gente ficava desesperado quando a bebida... Quando ele chegava bêbado, então a gente já catava até faca de serra, de pão, de tudo, escondia, porque Já sabia que ia ter a gente já sabia. E isso foi uma coisa tão rotineira que tinha vezes que que ele falava assim, eu vou me matar. E eu ficava torcendo para que aquilo acontecesse. Porque a gente já não aguentava mais o sofrimento de ver a madrasta sendo agredida, de ter que ouvir que eu com 7, 8 anos de idade, que era melhor ter deixado eu morrer do que ter gastado todo o seu dinheiro para que eu pudesse ter vida, né? Então, só com 18 anos que eu vou conhecer a minha mãe. Mas foi uma decisão minha para ouvir a versão dela. Entendi. Mas quando eu chego lá com esses 18 anos, eu não escuto o que eu queria escutar. Eu não tenho respostas. Então, com 13 anos de idade, eu saí de casa. Não porque eu quis, né? Eu já tinha fugido de casa algumas vezes por causa das agressões, por causa do meu pai ter ciúme com a minha madrasta. Era uma coisa doentia, cara. É uma coisa que quando a gente fala, eu sei que tem muitos homens que têm até dificuldade de falar disso, né? De expor os traumas de infância, que muitas vezes vai te moldando como um barro feito sob pancada, que vai criando uma camada grossa em você, e que você acaba perdendo a sua própria identidade, né? Então, naquele comércio lá que ele tinha um bar na época... Mas a agressão dele, é só quando bebia, quando ele estava sóbrio, como que ele era como pai? Como pai, não tinha afeto. Meu pai nunca foi um pai de dizer assim, filho, papai te ama. Filho, vem cá que papai vai brincar com você. Mesmo sóbrio, ele não era Não, nunca foi. E quando bebia, piorava. Nunca foi afetuoso. Mas a gente percebia, quando eu falo a gente, eu e minha irmã, que fomos abandonados. Ele teve 3 filhos outros com essa madrasta. O Diego, a Jéssica e a Diana. O Diego era o Bozó. A Jéssica era a Xuxa. E a Diana era a Teteia. O Johnny e a Michelle não tinha isso. O Johnny era o que abriu o bar. A Michelle era o que fazia o arroz. O Johnny que ficava até tarde atendendo o cliente. O Johnny... Esses dois aqui eram os serviçais. Antes dos 13 anos. Até os 13 anos. Até os 13, porque foi a idade que a gente E o estudo? saiu. Eu estudei até a fase de 13 anos. Com 13 anos eu parei na 5ª série e tive que parar de estudar. Por quê? Como a gente tinha um comércio, né, no bairro, e o comércio era muito conhecido... aconteceu uma situação na época, de tantas agressões que eu vinha vivendo. Meu pai não batia, meu pai espancava. Se ele visse soltando cafifa, irmão, ele passava dentro do ônibus, ele já fazia assim, ó. Eu já sabia que, meu irmão, o cinto era pouco, né? Já quebrou taco de sinuca, assim, era uma coisa torturosa. Ameaçou de morte, vou te matar, e eu ter que fugir para casa de amigos, criança, sair de casa. E quando eu tô com 13 anos de idade, meu pai acabou perdendo o comércio que ele tinha para uma sociedade que ele fez e abriu o comércio do outro lado da rua, e os clientes automaticamente foram para lá porque era muito conhecido. Só que teve um dia que eu tava ali na frente do comércio jogando bolinha de gude, eu já tinha aberto o bar, já tava tudo pronto, não tinha cliente nenhum. Eram umas 9 horas da manhã. Aí chegou um colega da escola. Pô, Johnny, vamos jogar bolinha de gude? Falei, vamos, tem ninguém. Fiquei ali na frente, tô jogando bolinha de gude, quem chega? Meu pai. Chega meu pai e mais alguém que eu não lembro quem.
Naquele dia, eles... Não sei qual foi só não me chamou de gente. Só não me chamou de gente. Mas ele me humilhou muito naquele dia. Ele falou palavras terríveis. Eu não apanhei naquele dia. Mas ele mandou, né? Mas ele mandou ir para casa. Falou, vai para casa, imprestável. E naquele dia, eu saí dali e falei assim, com essas palavras: desgraçado, deveria morrer. Uma criança de apenas 13 anos de idade, desejando a morte, um sentimento que não deveria existir no coração dessa criança. Verdade. Essa criança aqui já não tinha lágrima. Essa criança aqui teve o abandono de uma mãe, o desafeto de um pai omisso dentro de casa, um pai que não expressa nenhum tipo de sentimento. Saí dali, fui para casa. Quando foi por volta de 8 horas da noite, retornei para o comércio. E aí voltei como se nada tivesse acontecido. Criança. Não voltei Não, criança. Fiquei ali, atendi os clientes. Quando deu por volta de umas 11h30 da noite, eu pedi para ir para casa. Só que eu tinha medo de voltar para casa, porque a casa que a gente morava tinha uma mulher que tinha falecido e eu tomava conta dessa senhora. O marido dela ia receber a pensão, eu ficava lá tomando conta dela. Ela era acamada. Então eu tinha medo, porque eu falei, criança, será que ela vai voltar? Né? Criança, com medo, eu fui pedir pro meu irmão para deixar meu irmão junto comigo. Pedi para poder deixar ele comigo. Aí meu pai foi e liberou. Aí fomos para casa, a gente morava uns 150 metros do bar. Quando eu tô deitado, a gente dormia num quarto do lado de fora da casa, né? Meu irmão me acorda. Johnny, meu irmão mais novo, né? Johnny, escutei barulho de tiro. Aí eu levantei, escutei minha madrasta chorando no corredor, pulei o muro e ela foi e falou, não, teve um assalto lá no bar. Eu acho que seu pai foi baleado. Aí fui olhando pelo cantinho, fomos até lá, cheguei lá. Ele tinha tomado 3 tiros. Um amigo dele tomou um tiro na cabeça, morreu na hora. E outra pessoa tomou um tiro de raspão. Sei que aquele dia ali, ele estava marcado para morrer. Quando eu vi a cena dele ensanguentado, não me desceu uma lágrima. Eu ajudei a pegar ele pelo braço, coloquei dentro da viatura e a viatura levou. O meu irmão, desesperado, chorando, minha madrasta, né, que eu já chamava de mãe, chorando, não desceu uma lágrima de mim. Mas não é porque não é porque eu fui insensível, é porque eu não tinha mais o que chorar. As minhas lágrimas foi tirada no soco. Não é que eu fui insensível de vê-lo. E aí, 13 anos, né? Nesse dia, dali, acabou a minha infância. Eu já não tinha. Agora acabou. Isso que eu ia falar agora, né? Não tinha mais infância. Ali foi sepultado a criança. No dia seguinte, eu volto ali para aquele bar, né? Não teve um velório do Johnny de 13 anos, né? Mas ali foi a sepultura dele, naquele bar. Porque ali, né, peguei os baldes de água, lavei o sangue, catei os projéteis de bala que tava lá, né? E tive que largar a escola. Sem despedida, sem falar com amigos, colegas de escola. Saí do bairro. E aí eu tenho que me tornar agora o homem, né? E aí eu vou procurar um emprego no restaurante que ele trabalhou na época, né? Lá na Querência, Querência Gaúcha, ali na Senal. Sim. E lá com 13 anos tá eu pedindo uma vaga de emprego. E consegui a vaga de emprego, comecei a trabalhar ali com 13 anos de idade. Só que eu vou para dentro de uma casa, né? Que lá tinha um alojamento, eu tinha um quartinho separado.
E agora há uma acusação interior dentro de mim. Será que o que aconteceu com o meu pai é fruto daquilo que eu desejei para ele? Será que fui eu? Porque eu falei aquilo naquele dia. E quando eu fui ver meu pai a primeira vez, após ele ter sido operado, ele estava forte, normal. Olhei para ele, estava lá no hospital Zé Garoto. Passou acho que 30 dias depois eu fui lá ver ele de novo e só estava só o esqueleto. Falei, ele vai morrer. Eu não chorei na frente dele. Mas por detrás eu chorava. Lá no quartinho. Porque era como se eu fosse o culpado. E aí, começo a trabalhar. Na época eu ganhava R$160. Era R$160. R$160 era o salário mínimo da época. E eu mandava dinheiro para casa para ajudar a minha madrasta e ficava com uma parte. Nessa época eu já bebia, já fumava, porque meu pai, na minha infância, ele me botava no colo dele. Toma aí, vira homem. Virar homem para ele era isso. Toma aí, bebe aí. Então eu já bebia, eu já fumava, com 13 anos de idade, e mandava o dinheiro, uma parte do dinheiro para minha madrasta. Dali daquele restaurante eu fui promovido de copeiro, né? Atravessava aquela pista perigosa, carregando gelo para cima e para baixo para abastecer o buffet. Era uma loucura, né? Acabou, não tinha... não houve mais infância. Já não tinha, daquele momento em diante, eu fui obrigado a virar homem, né? E aí, eu trabalhei naquele restaurante ainda, acho que pouco tempo, foi uns 4 meses, quando a proprietária chega pra mim e fala alguma coisa que ela me chamava na época de baixinho, né? Com um tom meio doce, meio ácido, mas baixinho. E chegou pra mim e ela falou assim, ó, você tá aqui de favor. E eu, naquela hora ali, era como se fosse foi um grito de liberdade, de falar assim, eu não vou engolir mais, eu não vou deixar mais. Eu falei, não senhora, eu não tô aqui de favor. Eu tô aqui como qualquer outro profissional que tá trabalhando. E aquilo ali foi o suficiente para eu perder o emprego. Foi o suficiente para eu perder o emprego. E aí eu tive que ir para casa agora do meu avô, que não era meu avô, que era pai da minha madrasta, né? Porque a gente largou tudo, perdeu tudo, acabou. E meu pai já tinha se recuperado, não morreu. Graças a Deus não morreu. Meu pai já tinha se recuperado daquela cirurgia. Na verdade, estava se recuperando, ele teve que colocar um ferro aqui na mão, porque o osso estourou, né? Ele teve que colocar um ferro aqui, teve que colocar uma tela, porque o tiro que pegou na nádega dele estourou o intestino, então teve que colocar uma tela aqui também, para poder segurar o intestino dele. Então, assim, ele teve muitas sequelas. E aí, eu tive que recorrer para essa casa, né? E quando eu chego nessa casa, tem mais uma outra família, além do meu avô e da minha avó, né? Que eu chamava de vô e vó. Tinha uma família da irmã dela. Então, ou seja, tinha ali mais ou menos umas 15 pessoas dentro de uma casa de 3 cômodos. A gente dormia tudo no chão. E ou você lanchava ou você jantava. Não podia fazer os dois, né? Ou você lanchava ou você jantava. Tinha um café, 6 horas da manhã o nosso avô acordava a gente para varrer o quintal e tal. Aí, num momento desse, né? Eu começo ali e falei, cara, eu preciso fazer alguma coisa. Vou ficar aqui dentro, não. Aí eu peguei uma bicicleta de carga e vou pra rua. Botei um bujão, lá era um depósito de gás, né? Botei um bujão e ficava batendo um Catarina, Jardim Catarina. Bem. Ó o gás! Esses gritos aí que esses caras falam, ó o gás! Isso aí já tinha. Só que era no grito mesmo, ó o gás! E cada gás que a gente vendia ali era 50 centavos que eu ganhava. Então dava para comprar 3 pãezinhos. Isso. O dinheiro que a gente ganhava, que eu depois envolvi meu irmão nisso, meu primo, pô, vamos pra rua, vamos vender o gás aí. E aí eu consegui, 14 anos de idade, começar a fazer um dinheirinho ali com gás. Achei uma fonte lá em Santa Luzia, que o gás era mais barato do que o do meu avô. Aí eu ia lá em Santa Luzia para comprar o gás, que eu ganhava mais R$3. Aí já dava para comer um salgado. Dava para jogar um videogame que era 50 centavos uma hora, né? Nintendo na época. Aí
Me chega meu pai nessa época, né? E fala pra mim assim: você tem que arrumar um emprego, seu vagabundo, na casa do meu avô, depois de ter tomado 3 tiros, ter quase morrido, de tudo que ele passou. Ele chega pra mim e fala: por que você não procura um emprego? Tá parecendo um vagabundo. É só falar meu nome no restaurante. Aquilo que eu falei pra aquela senhora lá me libertou. Eu perdi o medo do meu pai. Eu perdi o medo. E eu falei pra ele assim: se eu falar o seu nome, eu não consigo emprego. E aí ele veio pra cima de mim, irmão. Ele tava com aquele ferro de moleta. Ele veio pra cima de mim pra me dar uma moletada. Caramba. Naquele dia eu olhei nos olhos dele e falei: realmente, o senhor deveria ter morrido. O senhor não aprendeu. Eu saí dali. A rua era na rua 38 do Jardim Catarina Velho. Eu saí dali e fui até as margens da BR. Falei: cara, o que eu vou fazer? Ele não mudou. Eu vou tirar minha vida. Subi a margem da BR, subi a rampinha que tem ali. Sentei na beira da BR e fiquei pensando: e se eu não morrer? Vai ser pior pra mim. E se um caminhão desse passar e me deixar só aleijado? Até medo de morrer. Eu tava com medo de não conseguir morrer. E eu lembro que, sentado ali chorando, de repente chegou um motoqueiro, irmão. Encostou do meu lado. Rapaz, eu tomei um susto. Aquele susto ali foi... era Deus disfarçado de motoqueiro pra me tirar daquele lugar. E aí o cara me pediu a informação, eu não consegui nem responder ele. Eu tava meio atônito naquela hora e o susto me tirou daquele lugar. E eu saí, desci de volta, peguei, fui no orelhão, fiz uma ligação de volta pra esse restaurante. Aí quem atendeu? O Miro. Miro era um dos gerentes lá do restaurante. Inclusive, ele teve essa semana lá no meu restaurante. Pô, falei: cara, sou grato muito a você, cara. E eu liguei, ele me atendeu. Falei: pô, Miro, me ajuda. Me coloca de volta. Pô, mudei, eu preciso trabalhar. Eu mudei, uma criança, 14 anos de idade. Mas já sofrida, né? Uma já criança sofrida, já passou por coisa que, cara, nem consigo entender como você conseguiu passar. É Deus mesmo na sua vida, que é difícil. E aí o Miro foi... Calma aí que eu vou ver aqui. E aí ele conseguiu me colocar de volta lá. E eu dei o meu melhor, realmente. Dali pra frente eu falei: eu preciso seguir em frente. Eu não posso mais voltar, né? E continuei ali trabalhando naquele restaurante acho que uns 10 meses. Antes de completar ali 15 anos de idade, né? Eu ia fazer 15 anos ainda. Nisso, um gerente lá do Rodogril, na época, me viu trabalhando, falou: cara, quanto é que você ganha aqui? Na época eu já era garçom, 240, já melhorou já um pouquinho. Melhorou um pouquinho. Pô. Ainda Aí tinha falei, 10%? Não, na época eu não tinha 10%, não passava pra gente, não. Aí ele falou: se tu for pra lá, tu vai ganhar 3 vezes mais. Falei: opa, que isso? Se 240 é bom, imagine 3 vezes mais. E aí fui lá fazer um extra na época, o dono tava de férias. E o cara falou assim: ó, você precisa ficar fazendo extra. Só que eu ia ter que abrir mão do outro sem ter certeza de que ia ficar fixo, né? Eu falei: vou arriscar. No dia seguinte já pedi demissão. E fui pra lá. Fiquei um mês trabalhando lá, só recebendo extra. Quando o dono chegou, me viu trabalhando. Na época ele falou: ó, vem pra cá, fica comigo aí. Vou te dar um salário R$860 na época. Eu falei: meu Deus do céu. E eu mandando dinheiro. E mesmo assim eu continuei mandando dinheiro pra casa. Isso pro seu avô, né? Pra minha mãe, madrasta, minha madrasta. Eu mandava pra ela, não mandava pra ele, não, mandava pra ela. Mas num todo era pra eles, né? Então eu mandava dinheiro, porque sobrava muito dinheiro pra mim, porque não tinha um passarinho pra dar de comer. Morava no alojamento em cima do restaurante. Então, mandava sempre todo dinheiro pra eles. Mesmo depois de tudo que eu vivi, isso é porque ainda tem muita coisa, né? Eu estou escrevendo um livro que o tema é Cure um Menino, e nascerá o Homem.
se não houver essa cura interior, você nunca vai ser o homem que Deus te projetou para ser. Nunca. E tem muitas coisas que marcaram mais a minha vida. Isso aqui é só um resumo, né? Tem coisas que não foram só feridas emocionais, foram marcas no corpo, na alma, né? Coisas que a gente vai parar para pensar como que um pai, né, pode fazer isso com um filho. Então tem muitas coisas que eu falo nesse livro e falo também com o trabalho que a gente faz com homens na cura interior, e isso é libertador, né? Colocar isso para fora, falar sobre isso cura, né? Então a gente ali, eu com 15 anos de idade já estava no Rodogril trabalhando, mas envolvido, bebendo, fumando, usando droga. Então assim, ao mesmo tempo que eu ganhava dinheiro, eu gastava muito dinheiro. Nunca consegui ter um planejamento, né, de falar assim, cara, eu vou juntar dinheiro, eu vou fazer isso aqui, não. E quanto mais eu ganhava, mais eu gastava, mais eu bebia, mais eu usava droga, mais eu me envolvia com coisa, com outras mulheres, enfim, era uma vida muito promíscua, né? Era uma vida totalmente, até porque eu não conhecia a palavra de Deus. A minha vida ela sempre foi muito de se questionar. Por que minha mãe me abandonou? Será que ela não poderia ter feito desse jeito, né? Então, quando eu completo meus 18 anos, eu vou tentar procurar ela de algum jeito. E encontro, ela morava lá na Ponta da Areia. Bati na porta dela, assim, de surpresa mesmo. Caramba. Eu pergunto, quem atendeu foi um senhor, né? Eu falei, boa noite. Ele, boa noite. Eu falei, aqui que mora Mônica Jerônimo da Silva? Mônica Jerônimo da Silva? Ele falou, não. Eu falei, Mônica, é que eu sou o Johnny, o filho dela. Na hora ela levantou, é meu filho. Porque ela já tinha casado com outro homem, então o sobrenome mudou. Enfim, ela me recebeu ali, mas não quis tocar no assunto. Falou que orou muito por mim, né, que queria muito ver a gente, tal, mas ela nunca quis tocar no assunto. Por quê? O que aconteceu? Né? Até recentemente, depois que eu me converti ao Senhor, no meu casamento eu chamei ela para entrar. Eu entrei com a minha madrasta de um lado e com ela do outro. Eu falei para ela, eu tô fazendo isso para te honrar. Porque a Bíblia diz, honra teu pai e a tua mãe, para que seus dias se prolonguem aqui na terra. E eu quero ter vida longa. Eu te perdoo pelo que você fez. Mas ela nunca teve coragem de me dizer. Esses dias eu estava falando com a filha dela, minha irmã por parte de mãe. Eu falei para ela, eu só queria ouvir dela. Eu tô dando a oportunidade dela falar a versão dela. Eu sei quem foi meu pai. Eu só queria entender como que tudo isso aconteceu. O que levou ela a tomar essa decisão? Era a agressão que ela vivia? Por que ela não deixou com alguém da família dela? E deixou logo com o meu pai? Então, assim, a única resposta que ela me deu, ela falou assim, o Senhor vai te revelar. Eu falei, Deus está te dando a oportunidade de falar e a senhora não quer. Então, assim, eu não consigo chamar de mãe, porque eu não fui criado por ela, eu não consigo falar, mãe, não dá. Ainda deu a oportunidade de ela se aproximar, né, de poder conviver, né, mas infelizmente não teve esse retorno, então eu não insisti também na parte dela, não insisti. Então, com esses 18 anos ali, eu já procurei ela. Então, a minha vida foi... A minha infância, a minha juventude, adolescência, foi precoce. Você não teve. Eu não tive. Às vezes, a minha esposa fala, pô, você lembra disso aqui? Eu falei, nessa data aí eu tava trabalhando, minha filha. Eu tava em restaurante, eu tava atendendo. Então, eu fui formado... A minha educação, na verdade, para mim, ela foi moldada dentro de um ambiente de restaurante. Com licença, boa tarde, boa noite, sim senhor, pois não, né? Então, eu larguei a escola com 13 anos de idade, quinta série, só fui completar o 2º grau depois já de adulto, já casado, que eu fui fazer um supletivo para terminar. Mas a minha educação foi dentro de um restaurante.
aprendendo com outros homens, né? Na vivência, pegando história e experiências de um e de outro. E, né, eu não tinha ali nem pai nem mãe para poder falar, pô, pai, tô com a paquera, sabe? Pô, pai, tô com um problema aqui. Poxa, pai, me dá um conselho nisso aqui. A minha vida foi tomada de decisões minha. Eu tinha que tentar saber o que fazer. Eu não tinha um conselheiro, eu não ia perguntar por um tempo, cara, o que você... Nunca. Então, pelo fato de ter trabalhado sempre em restaurante, os meus amigos sempre eram homens mais velhos. Eu nunca me envolvi com molecada, de zoeira. A gente saía para beber, era com homem mais velho, era para tocar, na época eu bebia, né? Então, era saindo sempre com pessoas mais velhas. Então, a minha educação foi dentro de restaurante. A minha comunicação foi formada dentro de restaurante, né? Então, ali com 18 anos... depois de ter me envolvido com uma pessoa que tinha 2 filhas, eu fui ameaçado. Essa mulher não me disse que tinha um ex-marido que estava preso, né? O cara me manda um recado, falou, já sei onde você trabalha, a hora que você trabalha, ou você larga ela, ou eu vou te pegar. Falei, acabou, amor. Acabou, amor. Acabou, amor, agora já era. Não tem problema, tô indo embora. E fui embora. E aí fui morar de volta no bairro da minha infância. Cara, eu fui morar nesse bairro, todo mundo me vê voltar pro bairro, um monte de gente me conhecia. Só que agora já com 18 anos de idade, eu trabalhava agora já aqui na Estrela Gaúcha, em Colubandê, Coelho, né? E aí, cara, eu ia de bicicleta e voltava de bicicleta. E eu ficava indo e voltando, eu ficava conversando sozinho. Falando sozinho. Eu falava e eu respondia. Pô, cara, mas... Pra mim, eu tava ficando meio doido, né? Falei, cara, eu tô ficando doido da cabeça, não é possível, cara. E aí eu começo agora a tentar buscar respostas de outro jeito, né? Então, agora eu me envolvo com o espiritismo, me torno espírita. Faço todo o fundamento dentro do espiritismo, ali do candomblé. Na época era Umbanda e candomblé. Mas apresentado por alguma pessoa ou você que viu a porta ali, eu conversando e entrou? Foi muito bom você falar sobre isso, porque foi desse relacionamento que eu saí que desencadeou isso aqui. Nessa casa que eu morava com essa mulher, que tinha 2 filhas, embaixo tinha um terreiro. Eu morava em cima. Eu nunca tinha me envolvido com nada, com igreja, com espiritismo, com nada. E a gente, todo final de semana, aí tava lá, a macumba rolando. Eu falava, o que tá rolando ali embaixo? Eu não sabia. Ele é o terreiro, que sei o que. Eu falei, vamos lá. Não vou não. Eu falei, eu vou lá. E já tinha bebido mesmo. Era doido mesmo. Aí desci a casa, fui lá. E tá lá as pessoas que recebiam as entidades, né? E aí, quando eu chego, a entidade vem na minha direção, eu não sabia nem o que fazer, ela me abraça, eu pensei que era pra dar 2 beijinhos no rosto, né? Aí ela me abraça, eu dou um beijinho aqui, outro ali, eu falei, não pode beijar não. E aí ela vai falar pra mim assim, olha, você é Ogã, moço. Eu falei, que é isso, Ogã? Não entendo de nada. Aí ele me botou sentado com um rapaz lá na época, aí o rapaz já falou, sabe, uma coisa com coisa, você vai ter que raspar. Eu falei, mas como assim? Você já chega e vai raspar a cabeça? Mas ela falou assim, você quer ser meu Ogã? Eu falei, depende, você vai me dar o quê? Eu falei, eu te ajudo e você me ajuda. Ela falou, você vai tocar. Eu falei, mas eu não sei tocar nada, filho. Aqui a sincronia não é legal, não. Você vai aprender. Aí, enfim. Aí eu fui falei que aceitava ser Ogã dela. Aí no dia seguinte, voltei ao normal. A mãe de santo, que morava embaixo, me procura. Falou, ó, tem um recado pra você, tá? Falei, pois não. Ela falou que agora você é Ogã dela. Falei, eu? Não sou Ogã nada. Eu tenho tempo pra isso não, minha senhora. Eu trabalho o tempo todo. E aí, realmente, não me envolvi naquela casa ali. E fui morar nesse bairro. E lá nesse bairro, eu que fui procurar uma casa. E entrei numa casa, cheguei lá, recebi um acolhimento, né? Veio uma criança na minha direção me abraçar. E agora eu me envolvo ali, né? Faço os rituais que tinham que ser feito. Fiquei ali mais ou menos 1 ano nessa casa. E acabei tendo um desafeto lá com o guia do terreiro, né? E ele acabou me ameaçando, falando que ia fazer as coisas, enfim. Eu era muito imaturo nessa situação, não tinha tanto entendimento, então tudo que mandava fazer, eu fazia.
O primeiro ritual que eu fiz lá foi um ebó e um bori. Eu vendi uma motinha que eu tinha CDI para poder comprar todo o material. Gastei 3 mil e poucos reais para poder fazer. Aí fiz o ritual, comecei a iniciação dentro do terreiro e cheguei a morar nesse terreiro por mais ou menos uns 10 meses eu morei lá. Cara, era uma loucura. Imagino. Eu chegava doidão, eu pulava aquele muro, caía em cima das entidades que tinha as imagens lá. Eu entrava dentro do quarto, ficava jogando os búzios. Cara, parecia que eu tava me afundando mais ainda. E aí, toda segunda-feira tinha ritual, toda segunda-feira eu cuidava de tudo, montava, limpava os couros, atabaque, aprendi a tocar, aprendi a invocar as entidades, enfim. Fiquei durante esse tempo lá, saí, fiquei sem a casa durante alguns meses, realmente ele fez muito trabalho para mim, eu acabei me envolvendo mais ainda com as drogas, né? E me afundei em droga, em depressão, quase tirei a própria vida de novo, agora já com 18 anos de idade. E saí dessa casa, conheci uma outra mulher num restaurante já que eu tava agora ali na Macedônia, no Culubandê, lá em São Gonçalo, perto da prefeitura. Gente, eu trabalhei em São Gonçalo todo. Qualquer restaurante que você tá assistindo, de repente você já foi atendido por mim, cara. Tem gente que fala, cara, te conheço de algum lugar. Eu falei, não sei se é da igreja hoje ou se é de algum restaurante. Porque, gente, eu já trabalhei em tanto restaurante, cara, desde meus 13 anos, Rodogril, São Gonçalo, praticamente todos os restaurantes aqui de São Gonçalo. Então, lá nesse restaurante eu conheci essa mãe de santa ali de Santa Luzia e fui lá pra casa dela, fui acolhido lá e lá eu realmente fiz o pacto com a entidade, fiz o ritual, raspei a cabeça, me tornei Ogã, perdigã da entidade dela e foram 7 anos servindo. Caramba. 7 anos de dedicação. Eu sempre fiz com excelência tudo que se pediam pra fazer. Tem que comprar o Ogdal, eu comprava o melhor. Meu filho, por que você não comprou esse aqui que era mais barato? Eu falei, não, tem que ser o melhor. Então eu sempre fazia o melhor. Só que 7 anos se passaram. Olha o número 7. Né? E aí, eu conheci uma mulher que ela era espírita também. E a gente se envolveu. E agora eu já tô na fase ali dos 22, 23 anos. Que eu me converti com 24 anos de idade, isso. E aí, eu tô ali nessa fase. A gente teve uma discussão, separamos. E eu comecei a questionar ela. Por quê? Eu tinha um bar ali na rua 39 do Jardim Catarina, que era o bar do Ailton. E nessa época eu tava trabalhando lá no Verdana, lá em Niterói, Charitas. Todo dia eu saía do restaurante, parava lá, tomava um litrão. Aí Ailton falou pra mim assim, ó, Johnny, vou fechar o bar. Falei, que isso, cara? Vou fechar o bar. Falei, mas por quê? Eu entreguei minha vida pra Jesus. Falei, é mesmo? E na época, como eu era espírita, a minha moto tinha um adesivão de Zé Pilintra na frente. E aí ele, vou fechar o bar. Entreguei minha vida pra Jesus. Agora eu falei, que isso, Ailton? Eu vou beber aonde agora? Eu falei, não sei que eu vou fechar. E aí esse cara que ganhou ele pra Jesus parava na frente do bar, tinha uma churrasqueirinha, ele passava ali depois da igreja, comprava os espetinhos e ia embora. Aí esse cara começa a me evangelizar, falar de Jesus pra mim. E aí ele começa a falar de Jesus, eu começo a debochar. Falei, meu irmão, Salomão tinha um monte de mulher, porque eu não posso ter logo na minha vez? Qual o problema? Pô? Fala sério. Aí o cara usa a palavra tal e traz fundamento. Falei, quanto tempo você tem de igreja? Ele, 6 anos. Falei, você conhece bem a palavra, hein? E aí começa a me evangelizar. Falei, tá bom, amigo. Aí teve um dia, eram quase 3 horas da manhã esse dia. Eu tô ali, já tinha tomado meia caixa de cerveja sozinho. E aí chegou um cara na esquina, todo torto. Quando eu olhei, falei, ele tá sozinho não. E eu fui lá falar com o cara. Eu falei, qual é o teu nome? Aí ele, Tranca Rua das Almas. Falei, por que você tá fazendo isso com ele? Aí ele falou, ele tá me devendo, eu vou matar ele. Falei, o que você quer pra deixar ele embora? Ele, eu quero charuto, cachaça e vela. Falei, charuto não vai ter, um cigarro eu consigo, a cachaça e a vela também. Fui lá, Ailton, me dá aí a cachaça, a vela, o que você vai fazer? Me dá aí. Fui lá na encruzilhada,
cantei pra entidade, o cara bebeu, o cara fumou, foi embora a entidade. Deixou o cara normal. O cara ficou normalzinho. Aí, quando esse cara vai embora, aí outro chega pra mim e fala assim: cara, isso é tudo demônio. Eu vou te provar. Vai na minha igreja. Eu te desafio você ir na minha igreja. Eu falei: você tá desafiando o cara errado, irmão. Eu vou na tua igreja, amanhã eu tô de folga. Pode bater na minha porta. 9 horas da manhã, quem tá lá? Ailton. Bibi. Eu já tinha aberto o primeiro litrão, já tava no primeiro copo. Minha folga era assim, o dia todo bebendo. Era doideira, irmão. Aí, falei que eu ia, fui na igreja dele, assisti o culto lá. Lembro até hoje da pregação, o pastor falando, dando um exemplo da semeadura. Falou do bolo de laranja, falou de laranja. Já tava, falei: meu Deus, que tanta laranja, irmão. Porque para plantar laranja tem um tempo da colheita. Eu entendi a teoria que ele tava querendo usar, né? Mas, como eu não era crente, não era cristão, aquilo ali tava chato pra mim. Eu sei que no final do culto eu cheguei pro pastor e falei: pastor, sou amigo desse rapaz aqui, eu sou espírita, sou do candomblé, raspado, catulado, lavado nas águas. E ele disse que as entidades que eu sirvo são demônios. Então eu queria que o senhor fizesse uma oração para os demônios sair. de uma forma meio irônica. Um pastor ungiu as mãos, né, para orar. E aí fez uma oração por mim. Eu abri meu coração naquele momento, mas realmente não manifestei, não teve nenhum tipo, até porque na época era Ogã. Mas mesmo assim eu abri meu coração pra ver se... Mas não aconteceu. Aí eu saí dali e falei: pô, Não tem nada. não tem nada. Só que agora eu vou lá naquela igreja. Que eu chegava doidão de madrugada, ligava a televisão, o único canal que tinha... manifestado, demônio. Eu falei: isso é tudo mentira, pois não manifestam assim. Vou lá. Vou lá. Aí cheguei lá na igreja, abrindo as portas igual lutador de MMA. Eu sei que o culto já tinha terminado, mas eu vi uma obreira, né? Hoje eu tenho esse entendimento, mas não sabia que ela era uma obreira. Lá na portinha, do lado do altar, eu fui na direção dela, falei: olha só, eu vim aqui porque eu vejo vocês postando na vídeo que são entidade, que são demônios, é tudo mentira. Sou do candomblé, sou raspado, sou espírita. Ela: é mesmo? Você é espírita? Interessante. Eu também fui cambone. Os meus pais eram os pais de santos. Minha mãe era mãe de santo, meu pai era pai de santo. Mas eu posso te dizer uma coisa. Você não veio aqui porque você tem dúvida se são ou não são demônios. Você vem aqui porque falta algo dentro de você. Cara, quando ela apontou esse dedo e falou isso, aquilo ali, meu irmão, é como se tivesse dado um 360 na minha vida. Falta algo dentro de você. Ela: você quer conversar com o pastor? Eu falei: quero. Acabou, irmão, acabou comigo. Ela me desconcertou sem pregar uma palavra, sem ler a Bíblia. Ela só falou isso: você não tem dúvida que são ou não são. Você veio aqui porque falta algo dentro de você. E realmente faltava. E aí sentei com o pastor, ele falou: quantos anos você serve às entidades? Eu falei: eu sirvo há 7 anos. Ele falou: dá 7 anos da sua vida para Deus. Se a tua vida não mudar em 7 anos, eu paro de pregar o evangelho. Eu não disse nem que sim, nem que não. Desci dali, parei no bar, pedi uma cracudinha na época. A cerveja não desceu. Liguei para a mãe de santo, falei: preciso conversar com a senhora. Ela já estranhou porque eu já não segui o ritual que é feito, né? Já não segui a liturgia, né? Que era a troca de benção, né? Chamar de mãe. Ela já estranhou. E quando eu chego lá na casa também não fiz o ritual que tem que ser feito, que é bater cabeça aos pés, tanto ela quanto eu tomava bênçãos assim. E aí eu falei: preciso ter uma conversa com a senhora. A partir de hoje eu não pertenço mais ao espiritismo. Ela: o que aconteceu, meu filho? Eu falei: meu problema não é com a senhora. A senhora foi uma mãe, a senhora me acolheu, a senhora me recebeu na sua casa, eu sou muito grato a isso. Pela sua pessoa, eu não tenho problema contra a senhora. O meu problema é com quem eu sirvo. É com as entidades. Tô cansado. Eu sou Ogã de uma entidade que se chama Oxum, mas a minha vida sentimental tá frustrada. O que se diz dono da minha cabeça é Ogum, mas os meus caminhos estão amarrados. 7 anos. Tô cansado de ser enganado. Sempre fiz o meu melhor em tudo e nunca recebi nada. Então, a partir de hoje, a única coisa que eu quero é o meu brajá. Os assentamentos a senhora pode quebrar, pode entregar, pode fazer o que a senhora quiser.
Ela, vamos lá dentro. Eu falei, não vou. Não vou, porque eu não quero assunto com ela. Eu só quero o brajá que foi comido, que ela se alimentou no pacto. Ela foi lá, pegou o brajá e trouxe pra mim. Ela falou, você ainda vai voltar. Eu falei, assim como essa luz me ilumina, eu não volto nunca mais. E aí, começou ali, foi o início da minha conversão. Caramba. Foi muito rápido. Foi muito rápido. Foi uma coisa que nem eu não projetei isso. Eu não imaginei isso, né? Quando esse cara começou a me evangelizar, eu comecei a me questionar algumas coisas. A ponto de eu perguntar para essa menina que na época eu era envolvido, que eu falava, cara, você conhece alguém feliz? Quanto tempo? Você tem mais tempo do que eu. Eu tenho 7. Quantos anos você tem? Ela, Johnny, eu devo ter... Ela tinha 33 anos, eu tinha 23, ela tinha 10 anos mais velho, ela era 10 anos mais velho do que eu. Você tem 33 anos. Você tá há quanto tempo no espiritismo? Desde a minha adolescência. Tenho mais de 15 anos. Eu falei, você conhece alguém feliz? Realizado? Porque esses 7 anos eu nunca vi ninguém. Eu nunca vi ninguém. Eu tô cansado. Cansado de ser enganado. E eu vou sair. Ela, não faz isso que eles vão te... Não vai. Eu vou sair. E aí quando eu saio, 3 meses depois eu recebo uma mensagem no meu Facebook. A mãe de santo. Agora você vai ver quem é Tranca-Rua, quem é Zé Pilintra. Ih, começou, irmão. Porque eu era o apagador de incêndio. Tinha um problema aqui, eu ia lá, pum, fazia. Tinha um problema aqui, eu ia lá, fazia. Então, depois que eu me converto, tudo isso se tornou a matéria-prima para eles ali me ameaçar. Agora você vai ver. Meu irmão, falei, e agora? Eu recém-convertido. Eu lembro que eu dobrei o meu joelho e falei, Senhor, eu não sei o que eu vou fazer. Eu abri a Bíblia aleatoriamente assim, pá. Josué, não temas e nem te espante. Assim como fui com Moisés, serei contigo. Não te deixarei e nem te desampararei. Ser somente forte e corajoso. Falei, Satanás, você perdeu. Então, assim, foi nesse primeiro impacto ali, né, dessa mensagem, mexeu comigo, porque eu sabia como ela trabalhava. E agora eu não podia usar as mesmas ferramentas. Eu estava aprendendo agora o que era ser um cristão, né? Como que eu deveria agir, né? E aí eu começo... 3 meses passaram, 4 meses, 5 meses, 7 meses, 1 ano. Conheço a minha esposa, que já era obreira, né? E depois disso a gente se casa em 1 ano. Depois, entre namoro, noivado e casamento, foi 1 ano, isso mesmo. A gente começou a namorar em outubro do outro ano a gente já casou. Então, eu já estava... Quando eu conheci ela, eu já tinha me libertado dos vícios, da bebida, das drogas, já estava livre, né? Eu tive que pedir perdão pro meu pai. Foi uma coisa que eu tive que aprender, porque eu lembro que na época a gente já estava evangelizando a comunidade, e aí o pastor chegou e falou assim, olha, quem não tem o Espírito Santo não pode evangelizar. E eu não tinha o batismo com o Espírito Santo. E aquilo ali para mim foi uma facada em mim, doeu. Falei, cara... Preciso desse Espírito Santo. Eu gostava de ir pro bairro, de falar pro cara que tava ali, pô, irmão, Jesus vai mudar a tua vida. Conheci Jesus, Jesus mudou minha vida, mudou o meu interior, começou aqui dentro, tirou todo o ressentimento, toda a mágoa. E aí o obreiro chega para mim e fala assim, Johnny, o que falta para você receber o Espírito Santo? Você está em pecado? Tem alguma coisa que você ainda... Alguma prática que você ainda não abandonou? Eu tinha 23 anos. Tem a masturbação? Tem alguma coisa? Falei, não tem, cara. Você precisa pedir perdão para alguém? Falei, mas eu não fiz mal para ninguém. Mas quem sabe alguém fez mal para você e você não quer perdoar. E aí eu lembrei do meu pai. E aí, fiz um propósito, 21 dias. Jesus, sentar agora para pedir perdão para quem me fez tanto mal. É difícil, irmão. Com certeza. Mas perdão não é um sentimento, é uma decisão. Eu não sinto vontade de pedir perdão. Eu decido perdoar. E aí,
Eu me preparei para isso, orei ao Senhor e falei com ele, procurei ele, falei: Pai, eu queria te pedir perdão. Me perdoa se um dia eu não fui o filho que o Senhor tanto criou expectativas. Me perdoa. Não te perdoo, filho. Foi um liberar de perdão muito seco. Mas eu só precisava disso. Para mim já era o suficiente. Eu estava limpo. Não tinha mais nenhum tipo de acusação de peso. E eu fiz um propósito de 21 dias do jejum de Daniel. E exatamente depois dos 21 dias do jejum de Daniel, eu fui batizado com o Espírito Santo. Então, a minha caminhada começa aqui. A minha mudança de vida começa aqui. Quando eu conheço Jesus. Quando eu tenho primeiro um encontro com ele, esse encontro muda a minha rota e o batismo muda o meu destino. Então, esse encontro com Jesus, esse convite lá naquele bar, né, de uma forma que eu sempre costumo dizer, Deus, ele quando ele quer alcançar alguém, meu irmão, ele vai até lá dentro do bar para te alcançar. Ele vai usar alguém para poder te alcançar, para mostrar para você que a sua vida pode mudar. Eu não tinha uma perspectiva de vida. Eu não pensava assim, cara, um dia eu vou casar, eu vou ter uma família. Por quê? Eu não tive isso no lar. Não existia uma estrutura de um lar para que eu pudesse me apoiar e falar, cara, um dia eu vou ter uma família assim. Um dia eu vou ter um lar assim, abençoado. O exemplo de vida que você tinha era totalmente contrário, né? Totalmente contrário. Por isso eu não tinha nenhum tipo de perspectiva. Eu não pensava, por mais que eu já tinha me relacionado com muitas mulheres, né, era aquela carência, né, pelo fato de não ter tido uma mãe, então eu me envolvia com mulheres mais velhas do que eu, essa carência emocional, esse afeto, esse carinho de uma mulher mais velha que acabava me dando, né, cuidando das minhas coisas, então eu tinha medo de me relacionar com menina mais nova ou da minha idade, por achar que, imatura, né, então sempre ia pro lado de pessoas mais velhas. Então, quando eu me converto, eu abandono tudo, eu abandonei mesmo, irmão. Foi uma mudança de rota total. Foi uma coisa assim, que quem me viu antes, eu lembro que na época eu ainda trabalhava no Verdana, o gerente falou pra mim assim, Johnny, deixa eu te fazer uma pergunta. Tem alguma mulherzinha lá pra você, não tem? Eu falei, rapaz, faz isso não, pelo amor de Deus, cara. Não, Johnny, você não nasceu pra isso. Tu nasceu pra ficar na zoeira. Eu falei, tá repreendido, Cícero. Não, é sério. Você só tá lá por um tempo, não te dou 3 meses. O meu gerente falou isso pra mim, cara. Falei, Satanás, você é o diabo, cara, usando o cara, não é possível, irmão. Aí, os caras que me viram como um cara que era muito zoeira, viu essa transformação a ponto de falar, pô, Johnny, ora por mim. Deu tempo ainda, porque eu ainda fiquei mais um período ali dentro do restaurante, antes de sair do ramo de garçom, né? Deu tempo ainda deles verem de fato que Deus tinha mudado a minha vida. Eles falaram, pô, realmente Deus te mudou, cara. Eu pensei que era zoeira. Pô, ora pelo meu casamento. Pô, lá em casa tá uma briga. Então, as pessoas começaram a ver Jesus na minha vida. E falar, cara, ele pode fazer isso por mim, ele pode orar por mim. Isso gerou confiança. É o que eu falo. O evangelho que não transforma a vida da pessoa não é evangelho. Se você entrega a sua vida para Jesus, mas as pessoas não vê Jesus na sua vida, você não teve um encontro com ele. Você não teve um encontro real com Jesus. Né? Você se convenceu. Foi uma emoção. Porque a conversão gera decisão. Foi o que aconteceu com Paulo. Está a caminho de Damasco. Saulo está ali a caminho de Damasco. E aí, no meio, antes de ele chegar em Damasco, ele tem um encontro com Jesus. Uma luz resplandecente aparece. E ele cai atônito ali, fica cego, sem conseguir enxergar. E ele escuta a voz do Senhor. Saulo, Saulo, por que tu me persegue? Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. E aí, o que Saulo responde? Senhor, o que queres que eu faça? Quer dizer, eu mudo a minha rota. Eu tive um encontro com o Senhor. Até aqui, eu queria fazer uma coisa. O meu destino era prender crente, seja criança, seja qualquer for. Onde tiver um cristão, eu vou prender. Eu tenho carta, eu tenho acesso para poder fazer isso. Mas do momento que eu tenho um encontro com Jesus, já não é mais o que eu quero. É o que o Senhor quer para mim. O que queres que eu faça, Senhor? A Jesus dá a direção para ele do que ele tem que fazer. Então, essa conversão tem que gerar essa transformação para que as pessoas, de fato, vejam Jesus na nossa vida. Então, isso gerou essa transformação e eu tive que pedir demissão do trabalho porque eu não tinha
tempo suficiente para poder buscar Jesus. Eu trabalhava 2 turnos. Eu lembro que, o meu patrão era um patrão excelente, eu gostava muito de trabalhar para ele. E quando eu pedi demissão, ele falou para mim: você não tem ambição? Eu falei: tenho, mas Jesus está em primeiro lugar. E aí eu pedi sair dali e falei: agora é o desafio, mudar, porque a minha vida toda foi isso, cara, restaurante agora. Como é que eu vou sair desse negócio, irmão? E aí eu tomo essa decisão, cara, fiquei ali alguns meses recebendo seguro. Falei: Deus, abre uma porta. Eu preciso de uma porta, mas qual a qualificação que eu tinha? Eu ainda não tinha o 2º grau. A minha experiência sempre foi em restaurante. Garçom. Liderança de venda. Sempre nesse ramo. Falei: o que eu vou fazer, irmão? E aí eu vi uma oportunidade no jornal. Precisa de auxiliar administrativo. Falei: o que é isso? Auxiliar administrativo. Para trabalhar com empréstimo consignado. Falei: vou lá nessa oportunidade de emprego. Cheguei lá no Rio, no centro do Rio, para entrevista. Tinham 4 homens ali, os caras de terno, gravata, eu normal. E aí os caras falando, conversando entre eles, né? Não, porque o fator do Banco Santander é o 0,24. A Caixa Econômica está com um fator inferior e consegue cobrir a taxa de juros. Falei: eu vou ficar quieto porque o meu negócio é gastronomia, é restaurante, com licença. É aquele negócio da bandeja lá de bandeja, cá. Eu consigo levantar a bandeja assim, eu faço uma roda de pratos, né? Então assim, eu falei: não vou falar nada, cara, eu vou ficar quieto. E aí chegou a minha vez de ser entrevistado ali. A proprietária estava lá e a sócia dela, né? Eu falei: olha, ela perguntou para mim: qual a sua experiência no ramo? Eu falei: olha, eu nunca trabalhei com isso, o meu ramo sempre foi restaurante, mas se a senhora me der a oportunidade de aprender, eu posso provar para a senhora que eu consigo. Ela falou: tá feito, a vaga é sua. Tem mais 2 pessoas para me entrevistar ali. Eu vou entrevistar porque eles estão ali, mas a vaga já é sua. Você pode começar amanhã, traz sua carteira. Falei: beleza. No dia seguinte, sentei lá com a menina, ela começou a atender os clientes, ligando lá para pessoal. Era correspondente da Caixa Econômica. Eu sei que a meta na época era 125 mil por mês, cada funcionário. Cara, em 15 dias eu já tinha batido 250. A mulher fez uma reunião, falou assim: olha, gente, a partir de hoje, a meta agora por mês é 250 mil, tá? Porque se ele, que nunca teve experiência... Olha a inimizade sendo criada aqui, ó. É um problema, Se ele, sem experiência, conseguiu bater 250 em 15 dias, vocês também conseguem. Beleza, botou 250 para todo mundo por mês. Cara, no mês seguinte eu bati 400. Eita. Ela jogou a meta para 300 pro pessoal. E eu só saí porque depois eu fui entender como que funcionava a matemática dela. E eu já era cristão, né? Eu comecei a olhar como ela calculava os cálculos e eu falei: cara, não tá certo, eu vou pular fora desse negócio. E fui trabalhar num outro escritório de contabilidade que já fazia a forma correta, né? Até depois teve esse problema aí que a Polícia Federal começou a bater em um monte de escritório que estava cobrando o valor excessivo dos clientes. Então eu mudei e comecei a mudar por ali, né? Cara, mas aí começou a reviravolta, né? Conheci a minha esposa ali, né? Nessa época. Me casei com ela, saí do consignado, aí voltei agora para ser churrasqueiro, lá do bairro do Jardim Catarina. Fui ser churrasqueiro lá. E aí eu ganhava um salário que na época acho que era R$2.000, isso. Mas era bom porque era um turno só, dava pra ir pra igreja, né? Eu, recém-casado, tava morando de aluguel ali no Catarina, mas eu queria sair do bairro, né? Queria ir para outro lugar. Mas aí ficamos trabalhando por um tempo, aí nasceu o chamado do ministério. Começou a questão do ministério. Você tem um chamado. E aquilo começou a arder dentro de mim. A gente colocava ônibus para poder levar a pessoa pro bairro. Eu e minha esposa ia evangelizar, levava 30 pessoas para a igreja. E a gente começa a fazer um bom trabalho, começa a crescer. Muita gente falava assim, ó, quem é casado não entra. Só solteiro. Porque casado era meio que tipo assim, ele quer se dar bem, já quer entrar, quando na verdade seria até melhor, né? Isso. E aí a gente começa a fazer um bom trabalho. E 1 ano depois de casado, a gente é levantado a pastores, né, da igreja.
Eu começo a ser um pastor terceiro em Itaboraí. Fiquei 2 meses em Itaboraí, fui ser pastor segundo em Barro Vermelho. Inauguramos uma sede em Barro Vermelho. E aí começo a tomar conta de um culto de libertação. Culto de libertação. O culto de libertação dava 300 pessoas. Só o culto da noite. Durante o dia todo passava em torno de umas 600 pessoas pela igreja. Só nesse culto que eu fazia de sexta-feira, de libertação. Então a gente começou ali, fazer um trabalho, crescendo e tal. Depois eu fui tomar conta de uma igreja lá em São Pedro da Aldeia, em São Pedro da Aldeia, em Campo Redondo, se eu não me engano. Uma igreja de 100 pessoas, uma igrejinha pequena. E aí já é uma outra história. É uma outra história que é outra marca na minha vida, cara. É forte. Vou até tomar um café. Não, mas é como Deus muda, né? Você já não tinha mais... a sua infância foi mudada, as coisas foi tudo mudada, e Deus te moldou de novo, né? Fez uma mudança totalmente na sua vida. E isso, se a gente for parar para analisar, você tinha todo para ser um péssimo pai, para ser um péssimo esposo, para ser uma pessoa ruim, mas hoje você é uma pessoa totalmente diferente, totalmente mudada. Né? Exatamente. E a igreja em si, o caráter que você criou, foi que Deus já tinha essa consciência que você tinha esse caráter. Uma coisa linda. O homem que Johnny se tornou depois de crente, casado. Mas continua, vamos lá que tá gostoso. Rapaz, aí quando a gente entra pro ministério, era uma sede muito grande que eu tinha. Eu amava estar no altar, pregar a palavra. E pregar a palavra mesmo. E como eu fui tomar conta de uma igreja, aqui eu tenho tempo. Porque quando eu era segundo, eu tinha que cuidar da minha reunião, da reunião do terceiro, porque o terceiro não tinha tanto entendimento, então eu tinha que tomar conta da reunião dele, como que estava o escopo da pregação dele, né? O que ele ia pregar, como que ele ia fazer o culto dele. Então eu tomava conta da reunião dele e preparava a reunião do regional. Tudo que o regional precisava para o culto dele, eu preparava além da minha reunião ainda. Então era bem cansativo e eu não tinha tempo para estudar, né? Porque esse ministério não exigia teologia, só fé. E aí, quando eu vou tomar conta dessa igreja aqui, que é a minha igreja, né, que eu sou o titular, eu tenho tempo. Eu faço o culto 7 da manhã, o outro culto só 18 horas. Então, nesse intervalo de tempo, eu tenho tempo de estudar. Eu começo a estudar um pouco mais, fazer um básico de teologia. Não foi nem um aprofundado, um básico. E o básico foi o suficiente para o Espírito Santo começar a me incomodar. Começar a me incomodar, né? De eu entrar na casa das pessoas e ver que elas não tinham nada. E como era uma igreja que... E nesse meio tempo você já não era mais nem churrasqueiro, nem garçom. Não, eu abandonei a minha vida. Eu abri mão da minha vida. Eu e a minha 100%. esposa abdicamos da nossa vida, né? A gente decidiu viver em prol. Eu nunca pensei que eu ia sair daquele ministério. Para mim, era dali. Eu já até falava para minha família, olha, se eu for para outro país, porque eu já tinha tirado até o passaporte, que eles iam enviar a gente para outro país, gente, só quero deixar ciente vocês que se eu morrer lá nesse país, o meu corpo não vai ser trazido de volta. A igreja não traz. Eu vou ser sepultado lá. Mas eu tô com Cristo. Fiquem em paz. Eu tô fazendo isso em prol do evangelho, da palavra de Deus. Eu já tinha ciência. Então não tinha nada no meu nome, não podia ter nada, né? Carro, casa, terreno, nada. Nós abrimos mão da nossa vida, dos nossos sonhos e vamos em busca daquilo que Deus tem para nossa vida. Vamos viver em prol do evangelho. A gente tinha uma ajuda de custo. A igreja nos dava um apartamento, né? E o carro também era da igreja. Então, se eu precisasse de um carro, a igreja deixava o carro comigo. Então, a responsabilidade é só cuidar do veículo. Então, a minha preocupação era o quê? Cuidar das pessoas. A minha mente não estava preocupada. Eu preciso pagar isso. Não. Minha preocupação estava aqui. Até porque a única conta que eu tinha era de telefone. Mais nada. Telefone e internet. Acabou. O restante, a ajuda de custo que a igreja dava, era o suficiente para poder viver. Não era nada exorbitante. Então, a gente vai cuidar dessa igreja. Chegamos lá no primeiro culto. Cheguei na igreja. Tinha 20 e poucas pessoas. E o povo falando, olha, pastor. Eles chamavam de pastor, né? Porque a igreja te apresentou como um pastor. E aí,
Ele fala, pastor, hoje tava cheio. Eu falei, gente, 30 pessoas tava cheio. Tava acostumado com a igreja de 300, pô. Aí ele falou, não, hoje tava cheio. Eu falei, mas cadê o povo dessa igreja? Ah, se afastaram. Eu falei, a gente vai voltar. A gente vai trazer esse povo de volta. E graças a Deus, durante um ano, a gente conseguiu encher aquela igreja. A igreja virou, ficou coisa linda. Só que eu comecei a estudar. E aí, eu tinha um sonho. Qual era o sonho? Eu queria ser pai. E aí aqui entra um grande problema de uma grande decepção ministerial. Eu sou chamado pelo regional, na época, lá de Cabo Frio, e ele fala para mim assim, meu filho, por que você não fez ainda a cirurgia? Que eles queriam que eu fizesse uma vasectomia. Eu falei, pastor, porque eu tenho medo. Aí ele, mas a tua esposa... Mas na verdade eu não tinha medo. Eu queria ter uma filha. Eu só não queria fazer. Então eu escondi isso. Mas se você não fizer, a tua esposa vai continuar tomando remédio, isso faz mal pra ela. Falei, mas pastor, ela já toma remédio há 4 anos, isso não mudou nada. Ah, mas ao longo do tempo, tal, não sei o quê. Aí ele falou assim pra mim, você não quer pegar uma igreja maior? Eu falei, claro. Você não quer uma igreja com mais povo? Eu falei, quero. Então você tem que fazer a vasectomia. Aquilo ali me freou. Já havia um freio que o Espírito Santo já estava falando para mim, ó. Isso aqui tá errado. Tinha algumas coisas já que você já estava... Porque, o olho começou a abrir, né? Abriu. Só que explicar isso para minha esposa com 25 anos de ministério, que a vida dela toda foi lá dentro, era arriscar muito. Porque eu sabia que se eu dissesse para ela, eu tô indo embora, e se ela dissesse eu vou ficar, a igreja ia acolher ela. A igreja não ia falar assim, olha, vai com seu marido. Eu vi isso acontecer, não foi uma vez, foi várias vezes. E aí, eu falei que não ia fazer. Conversei com a minha esposa, não vou fazer. Ela, por que você não faz? Falei, não quero fazer, não, eu quero ter uma filha, eu quero ter um filho. Não vou fazer, não quero cirurgia. Eu sei que me deu a louca, eu falei, tá bom. Vamos embora para outro país, vamos sair daqui e eu vou fazer essa cirurgia. Liguei, peguei o telefone, liguei. Alô, bispo, tudo bem? Tô ligando para poder falar, para marcar minha cirurgia. E pá, desligou na hora. Desligou. O regional me liga, vem aqui na sede. Você tá maluco, rapaz? Como é que você fala isso pelo telefone? Eu falei, tem alguma coisa de errado? Não pode. Não sabia. E aí, aquilo ali já tava, sabe, me remoendo por dentro. E eu subi o altar para pregar, eu vi as pessoas chorando. E eu chorando, buscando o Espírito Santo junto com o povo. E o Espírito Santo falando comigo, tá fazendo o que aqui ainda? Eu já falei para você sair? Só que para mim sair agora, eu vou para onde, irmão? Eu não tenho mais a casa mobiliada. Eu não tenho nada e nem tenho dinheiro. Porque o que eu ganho não dá para guardar. Não é porque ostenta, não. É porque é pouco. Conversei com a minha esposa, querida. Deus falou para mim sair. Você tá mal? Não tô. Você tá mal? Não tô. Olha o problema aí. Vou te levar no bispo. Falei, minha filha, se você quiser ir pro bispo, vá. Mas Deus não me chamou para fazer isso. Eu não queria. Eu nunca imaginei que eu ia sair disso aqui. Mas Deus não me tirou lá do espiritismo para arrancar nada de ninguém. Eu não vou fazer isso. E a mesma postura que você teve lá no centro com a mãe lá. Exatamente. Você teve... E aí, falei, vou te mostrar a luz da Bíblia. Abre a sua palavra aí, abre a palavra. Vamos lá para a campanha que está acontecendo. Deus pediu, Isaac não pediu? O Isaac era o melhor que ele tinha. Apresentou Isaac, Abraão. Deus pede a Abraão e Isaac. Campanha, você vai dar o teu Isaac, o teu melhor. Você já viu alguém descer com Isaac de volta? Elas passam pelo altar e levam o Isaac de volta na mão dela? Ou ela vai embora de mão vazia?
E na próxima ela tá de novo lá. E na próxima ela tá de novo lá. E na próxima ela tá de novo lá, fazendo a mesma coisa. Será que sou eu que sou o errado? Ou isso não tem nada a ver com o que está escrito na palavra de Deus? Eu acredito que o sacrifício que você faz, sem você ser pressionado emocionalmente, é válido. Porque eu já fiz. Antes de me casar com a minha esposa, eu peguei o dinheiro do cartório e fiz um voto com Deus sem ninguém pedir. Deus, é tudo que eu tenho. Eu quero casar, mas eu quero casar direitinho. Não quero só ir pro cartório e almoçar. Mas eu não tenho dinheiro pra dar uma festa pra ela. Ela se guardou a vida inteira, pô. Eu sou o primeiro homem dela. Coloquei uma oferta de R$1.200 na época. Mas fui eu quem fiz. Pedindo a Deus pra me abençoar. E 2 meses depois a gente ganhou a festa, que custou R$10.000. Ganhamos a lua de mel em Arraial do Cabo. Ganhei geladeira, ganhei fogão, ganhei cama, ganhei tudo. Ganhei até dinheiro, na época do meu ex-patrão, R$2.000 para poder passar a lua de mel. Então eu acredito que algo que Deus coloca no teu coração gera milagre. Mas não com o intuito de, se você não fizer, a tua vida não muda. Ah, você prefere pagar na boca de fumo, de repente seu filho tá lá e você não tem coragem de fazer um sacrifício. Aí Satanás leva ele. Quer dizer, é uma pressão emocional, psicológica. E eu sei o que é isso. Eu tive isso na minha infância. De ser pressionado psicologicamente, emocionalmente. Então, eu falo, não quero isso. Não foi para isso que Deus me chamou. E aí sair de mãos abanando, né? Depois que eu apresento isso para minha esposa, aí ela, você tem razão. Você tem razão. Comecei a mostrar na Bíblia. Você tem razão, você tá certo. E aí, você vai comigo, você vai ficar. Eu vou com você. A gente, para dizer que não saí com dinheiro, eu saí com R$1.500, que foi a minha ajuda de custo que tinha caído. Eu não podia levar nada. Eu mobiliei um apartamento, porque quando você entra, você tem que mobiliar. Mas quando você sai, você tem que sair com a mão na frente e outra atrás, porque senão vão dizer que você roubou. Então, entre dizer que eu roubei, eu não ia desconstruir a minha imagem para as pessoas que eu cuidei naquele bairro, até porque eu não teria voz de defesa depois para dizer para eles o que aconteceu. Então eu falei, a gente não vai levar nada. Porque eles vão chegar aqui e vão fazer como sempre fazem. O pastor foi embora e roubou tudo. E aí quem vai ser o mau caráter sou eu. Então eu prefiro abrir mão. Aí fomos morar perto da casa da minha sogra, uma casa alugada. A gente tinha comprado um Celtinha, que a gente pagava R$200 e poucos a parcela com a ajuda de custo. Eu comprei um Celtinha, o pastor tinha autorizado, na época ele não podia comprar carro. Aí liberaram, a gente comprou um Celtinha que dava para pagar, que era uma parcela, se alguém questionasse, não. É isso aqui, ó, a gente paga, tá aqui R$200 e poucos a parcela. Aí eu saí com esse carrinho, fui fazer o quê? Vou trabalhar de Uber, de Celtinha. A gente morava numa casa que a gente só tinha um colchão, não tinha geladeira, não tinha fogão. A gente pegava água congelada na mãe dela, levava lá para casa. E aí, recomeçamos a nossa vida, agora com uma frustração ministerial. E encontrar agora uma igreja pra gente congregar foi muito difícil. Porque a gente vem de uma igreja de campanha. E aí, para ir para uma igreja que não tem um é difícil, irmão. É difícil. Ritmo, a gente estava numa igreja que era fé. Assim, teve muitas coisas erradas, mas tem muitas coisas boas que eu aprendi. E uma delas foi a fé, o exercício da fé, sabe? A forma que trabalha a libertação. É uma coisa que eu gosto muito, esse trabalho de libertação, essa questão de fé, que você precisa ter fé, de avançar. E eu falava muito isso pro povo. Quando alguém vinha conversar, cara, Deus vai te honrar, olha, usa a tua fé, continua orando, intercedendo. Só que agora, quem precisa disso usar sou eu. Porque agora eu tô no lugar do povo. Agora eu não tenho nada de novo. Agora eu tô zerado. Colchonete para dividir com a mulher, roupa dentro de saco de lixo, aquele saco preto, e ainda com o sonho de ser pai. E aí eu falava isso pra minha esposa, eu quero ser pai. Ela falava assim pra mim,
Você precisa acordar para a realidade. Olha onde a gente está morando. Olha onde eu tô dormindo. A gente não tem nem onde guardar nossa roupa. Eu falei, você tem 25 anos de evangélica, mas você não conhece o Deus que você serve. Você tá enxergando agora. Eu já tô vendo lá na frente. Isso aqui é só uma fase. A gente não falou pro povo que eles precisavam crer? Agora chega a nossa vez, a gente vai retroceder, Deus vai mudar. Creia, Deus vai abençoar. E aí, irmão, trabalhando com aquele Celtinha, cara. Meu Deus do céu, quanto cancelamento. Chegava o Celtinha. Ih, Celtinha? Cancela. Quando ia pra Niterói, então, irmão, ficava até com vergonha, cara. Eu ficava constrangido. Pô, o carrinho pequenininho, eu puxava o banco aqui pra frente, trabalhava todo torto. Mas foi o meu ganha-pão por muito tempo, né? Fiquei trabalhando ali. Aí fui trabalhar com móveis planejados, gostei muito também. Eu fui desenvolvendo, que eu não queria voltar pro ramo de restaurante. Eu não queria trabalhar de novo 2 turnos. Porque eu sabia que se eu voltasse, ia dar ruim, irmão. E aí, numa conversa, eu estava lá no bairro, no Jardim Catarina, conversando com meu pai. Aí eu falei pra ele, poxa, eu tô pensando em abrir alguma coisa, botar um galeto, tô pensando. E ele falou, cara, por que você não aproveita aqui, ó, tem essa garagem aqui, tem uma churrasqueira ali, tá parada. Abre aí, pô. Não tô usando, não. Aí eu pensei bem e falei, vou tentar, né? Eu não tinha dinheiro, peguei um cartão emprestado. Falei, vou usar a fé, né? Eu mesmo fui lá, meti a mão, troquei forro, pintei, emassei, lixei. Enfim, a gente começou na garagemzinha ali, vendendo 2 refeições, 3. Eu e a minha esposa trabalhando junto, né? Ela já estava grávida nesse período, engravidou. Logo depois que eu falei da fé, engravidou. A gente morando lá naquela casinha, lá, meu Deus do céu. Aí, a gente começou a trabalhar ali, no bairro de Jardim Catarina, vendendo a refeição a R$10. A gente nem tinha buffet. O cara chegava, a gente esquentava a comida e tal, montava o prato. E começou o movimento a melhorar e tal. 10 quentinha, 15 quentinha. A gente começou a vender. E aí, a minha filha nasceu. Quando a minha filha nasceu, a loja deu um boom. Foi assim, foi uma coisa muito instantânea, cara. Nasceu a Ana Sofia. Bum. Deus. O movimento virou. Deus é um Deus perfeito, cara. Ele vai ajustando as coisas, ele não deixa faltar nada. Não faltou nada. Pessoal preocupado, a irmã dela, porque Johnny não pega, pô, lá vai ter plano de saúde, salário fixo. Não, ele quer arriscar. Empreender é isso, é você arriscar sem ter certeza que vai dar certo, irmão. Você precisa vencer o medo. Eu vou tentar. Se eu não conseguir, eu tentei. O que eu não posso é ficar pensando lá depois, empregado, pô, se eu tivesse tentado. Né? Então tem muitas pessoas que ficam... Esse dia eu tava falando com um rapaz que trabalha comigo lá, ele é churrasqueiro. Cara, tem um trabalho excepcional. Eu falei, meu irmão, você precisa vencer o medo. Eu não tenho medo de perder o cara. Não quero perder, que é um excelente profissional. Mas eu quero que ele avance também. Você começa de algum jeito, pô. O que você tem? Qual horário que você tem livre? Eu tenho o horário da noite. Então começa com delivery dentro da tua casa, pô. Começa a criar um cardápio que dá pra você montar dentro da tua casa. E aí você vai vendo, desenvolver, pô, tá melhorando, tá crescendo, o que eu posso fazer? Pô, já dá tempo, já dá pra mim poder começar a investir de dia, pô, se de noite tá dando esse resultado, então se eu for pra parte do dia, eu vou explodir isso aqui. Eu preciso encontrar um meio. Agora, vence o medo, pô. Porque senão você vai ficar a tua vida toda trabalhando. Escravizado ali. Cara, será que se eu tivesse tentado? Poxa, né? Então a gente foi ali, beleza. Tentei, botei ali, aluguei, comprei as coisas no cartão, consegui. Gastei acho que uns 6 mil, que eu não tinha, mas consegui. E iniciei o negócio. Iniciei o negócio de uma forma qualquer, não foi bem planejado, né? Nem tem como, para quem está iniciando é muito difícil. A gente não sabia que ia dar certo. E aí meu pai, na época, começou o movimento a crescer. Meu pai falou para mim assim, pô, posso entrar no negócio com você? Ser sócio do negócio? Não sei nem se eu posso falar isso aqui, depois a gente pensa nisso aí. Posso entrar no negócio com você? Eu falei, pô, pai, mal tá dando pra gente, mas se o senhor quiser entrar, me dá 3 mil, que eu vou investir na loja, vou botar um piso aqui na lateral, vou melhorar isso aqui. Acabou.
Não, tá bom. 50% da empresa pra ele por R$3.000. Tá bom. Aí começou o movimento a crescer. Só que meu pai falou, pô, vamos botar litrão. Tá, meu irmão, pior coisa que eu fiz. Aí começou o público mudar, gente vindo pra beber e xingando palavrão. Eu falei, cara, que doideira é essa, meu irmão? Cara, uma confusão lá em casa, sabe? Começou discussão dentro de casa, não tinha agressão física e nem tão pouco verbal, mas era briga de, sabe? Não aguento mais, que não sei o quê, tá. Até porque não tinha dinheiro. A gente trabalhava, vendia o almoço, comprava o material para vender na janta, e pegava o dinheiro da janta e comprava o material para comprar. Só rodava dinheiro. Eu tô trabalhando 2 turnos de novo, só que agora eu tô trabalhando para mim mesmo. Só rodava dinheiro. E isso é muito desgastante. Porque eu tinha que exigir muito dela, ela tinha que trabalhar junto comigo os 2 turnos, e agora ela tá grávida, né? Aí agora ela já tá falando, filho não me segura. Foi muito menos a mim. Olha só que ponto a gente chegou. Porque a gente não tá congregando, porque a gente não se adaptou à visão da igreja, a gente não tá em ministério, a gente sai dessa igreja que a gente tava, vamos lá pra Itaboraí, lá ela ficou com a aparência de cristã, mas a gente não evoluiu, espiritualmente falando. E aí eu lembro que um dia eu dobrei o joelho naquela loja e falei, Deus, fale comigo de novo. Eu tô perdido. Eu não sei o que eu vou fazer. E eu tava com medo, cara, de voltar a ser quem eu era. O caminho que eu tava trilhando tava me devolvendo para aquilo. E eu lembro, eu não costumo fazer isso, né? Hoje em dia, muito menos. E eu lembro que eu fiz a mesma coisa que eu fiz naquela ameaça. Eu falei, Deus, fala comigo. Abri a Bíblia assim, ó. Salmos 32, ou é 38? 32, capítulo 8. Guiar-te-ei e ensinar-te-ei o caminho que deve seguir. Guiar-te-ei com os meus olhos. Não seja como uma mula que não tem entendimento, e nem como um cavalo que precisa de freio. Meu Deus. Toma, chicotada. Que tapa sem mão, meu irmão. Mas eu chorei tanto. Chorei tanto. E pedi perdão, Senhor, me perdoa, Senhor, me perdoa. Me perdoa. Aí vou pra igreja. Chego na igreja, o pastor vai pregar sobre o quê? Sobre H. O anjo falando pra ela, volta e se humilha debaixo da tua senhora. Aí falei com o pastor. Falei, pastor, eu tô aqui, né? Eu quero me adaptar a essa visão da igreja, né? Quero me desenvolver. E aí, meu filho, seja bem-vindo. E aí a gente ficou na igreja, a gente tá lá até hoje, né? Estamos 7 anos, né, nessa igreja. Tem muitas coisas ainda que precisam, a gente precisa dedicar para poder fazer aquilo que Deus quer, né? E quando isso acontece ali, né, que meu pai pede para entrar nessa sociedade, a loja cresceu, a gente começou a vender 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 4.000 refeições por mês. A gente começou a ter um movimento muito bom dentro do bairro, só que não tava vendo dinheiro, cara. E eu falo, pô, irmão, tem alguma coisa que tá errado. Tem alguma coisa errada, é muita venda para pouco dinheiro no bolso. É muito. Essa conta não tá batendo. Essa conta não tá batendo. Aí eu tô em casa. Depois de um dia cansativo, o telefone toca. Chega uma mensagem de alguém, um WhatsApp. Fala, Donato! Tudo bem? Queria ver com você aí, tô querendo uma peça de picanha, uma peça de contrafilé. Já chegou a picanha? Tava em falta. Eu falei, opa, meu amigo, tudo bem? E desculpa, mandei pra pessoa. Eu falei, não, é comigo mesmo, sou o filho dele. A gente é sócio. Pode encomendar, o que você precisa? Não, que eu sempre pego com ele. Ele faz um preço pra gente pela metade do preço. Picanha, contrafilé. Eu falei, beleza, pode passar teu pedido. Realmente a picanha tava em falta. Mas já chegou. Vou querer 2 peças de contrafilé, uma alcatra e 3 peças de picanha. Pedido anotado. Pode deixar que eu vou passar pra ele. Pum, desliguei o telefone, meu coração. Pum. Meu irmão, dava pra sentir aqui, ó. Que doideira, pô. Minha filha tinha acabado de nascer.
Eu comecei a passar mal. Falei, meu, ora por mim. Minha mulher começou a chorar. Falei, ora por mim, eu tô passando mal. Eu pensei que eu tinha manifestado com... Eu falei, aconteceu... O meu corpo tava adormecendo. Eu entrei no carro, tinha uma estrada na época. Eu entrei no carro, saí correndo pra UPA. Eu pensei que eu ia morrer, cara. Cheguei na UPA, falei, tô passando mal, tô passando mal. A mulher botou fita vermelha, vai lá e vai pra média pressão. Olha, 12/8. Você tá tranquilinho. Não é possível, cara. Ela, você recebeu alguma notícia ruim? Eu falei, a pior delas. Meu pai tá me roubando. E eu já tinha inaugurado a segunda loja. Olha só o que eu fiz com ele. Ele entrou com a sociedade aqui, 3 mil. Falei, pai, eu vou abrir outro restaurante na Rua 26. E eu vou te dar 10% sem o senhor colocar nada. Eu vou te dar 10%. Eu vou botar o mesmo nome que tá aqui. Porque o Donatos começou lá no Donatos Bar, no Jardim República. Depois, na gestão dele aqui no Catarina, que ele fechou, era Donatos Steakhouse Grill. Eu falei, meu Deus, que tanto nome é esse? Eu falei, é Churrascaria Donatos. Ponto. E aí inaugurei a segunda. Eu falei, vou te dar 10%. Tá bom. Pô, ficou feliz da vida. Aí, cheguei pra conversar. E eu vou ter que conversar com ele no dia seguinte. Pai, isso. Chegou no meu telefone assim. Mentira. Escutei. Falei, vou te dar 2 opções. A primeira delas, eu vou te dar um salário de R$2.000 por mês, pro resto da tua vida. O senhor não vai pisar mais aqui. A segunda opção é... O senhor vai comprar minha parte. Ele, eu não quero, eu não preciso de esmola. Falei, então faz o seguinte. Essa loja aqui é tua, eu não quero 1 centavo. A partir de hoje eu não piso mais aqui. Os 10% que você tinha lá você perdeu. E essa loja é tua. De tudo que eu construí, toma pro senhor. Ele não teve a humildade de falar assim, filho, me perdoe, eu errei. Simplesmente falou, tá bom. Anunciou os funcionários ficam desesperados. Não, Johnny, falei, não, a partir de hoje a loja é dele. Falei, olha, eu vou te dar esse final de semana para o senhor trabalhar com as minhas máquinas, CNPJ, mas na segunda-feira eu já tomo elas de volta. Então se organize para isso. Aí minha outra irmã, que é filha dele, Johnny, como é que funciona? Eu falei, olha, funciona assim, a despesa é essa, encomenda, mercadoria, quem compra sou eu, mas a partir de então não vai ser mais eu, então vocês vão ter que se virar, tá? Quem faz a compra de mercadoria, de Ceasa, de loja, tudo sou eu, pagamento, então isso vai ser tudo com vocês, tá? Eu só vou cuidar da minha loja na 26. Ah, tá bom. Ela trabalhou o final de semana, já me ligou na segunda. Johnny, ele não vai ficar com a loja porque a gente não tem condições de tocar isso aqui. Eu não vou ficar presa nisso aqui. Tá bom. Tô indo aí pra gente conversar. E aí, pai? Quanto é que você quer na sua parte? 30 mil. Falei, uau. Poxa. Valorizou 10 vezes, né? Tá certo. Eu não tenho 30 mil pra te dar. Eu vou te dar 15 e parcela o restante. Parcela de 3 mil. Tá bom. Pegou o dinheiro e inaugurou uma loja na esquina pra competir comigo. Não durou 3 meses. Quebrou. Ah, um mês seguinte já me ligou. Vamos fazer o seguinte: aqueles 15 que você tinha pra me dá 10 e morreu o assunto. Tá bom, arrumei os 10 e dei pra ele. Aí, cara, ele fechou, entrou em depressão. Eu sei que mais uma vez eu perdoei ele. Ele tava sem emprego, sem dinheiro. E eu chamei ele pra trabalhar pra mim agora. Agora ele seria um funcionário. E aí ele me mandou uma mensagem: eu nunca imaginei que você me daria mais uma oportunidade. Falei pra ele, sabe o que é isso? É a graça. É a misericórdia. Que a gente não merece, mas Cristo sempre nos dá. De alguma forma eu mostrei Jesus pra ele. Que mesmo depois de fazendo tudo que ele fez, isso é só uma pequena parte. Mesmo depois de fazendo tudo que ele fez,
ele teve mais uma chance. E assim é Jesus com a gente. Com certeza. Mesmo depois de a gente fazer tanta coisa errada, Jesus sempre está disponível para nos perdoar. E aí ele continuou trabalhando com a gente, né? Agora ele não trabalha mais, saiu da empresa agora e ficou ainda acho que uns 4 anos comigo. Mas esse ciclo se rompeu, né? Foi o tempo que foi necessário. Hoje ele não trabalha mais pra gente. E a gente avançou. A loja... A gente inaugurou agora aqui no Culubandê, né? A loja esse restaurante aqui no Culubandê já tem 3 meses, então a gente tá assim. Tá nessa fase crescente. A gente tem muito projeto pela frente ainda, né? Tanto ministerial, tanto pessoal. Tem bastante coisa aí que a gente está planejando para poder continuar crescendo. É uma história realmente, vou te falar, de crescimento, de exemplo de pessoas que você tinha vários caminhos para seguir, né? Do tráfico, Exatamente. caminho errado, né? E você mostrou, né? Que mesmo antes de ser cristão, que você não foi para esse caminho, mesmo não ter tido um ensinamento do pai, uma figura paterna, uma figura de mãe ali, você não teve, mas você não seguiu. Olha que doideira isso aí. Aí você vê pessoas hoje que tem pai, tem mãe, tem tudo ali e vai para um lado errado. Exatamente. Eu estava falando isso, recebi uma mensagem essa semana que disse assim para mim: eu fui criada, olha a mensagem, eu fui criada para ser a pior pessoa. Fui criada para ser uma péssima mãe, uma péssima esposa, uma péssima filha. Eu falei para ela assim: eu fui criado para ser um bandido, eu fui criado para ser um abusador, eu fui criado para ser uma pessoa sem sentimento algum, eu fui criado para ser um agressor, mas decidi não ser aquilo que eu fui criado para ser. Eu decidi ser aquilo que Deus me criou para ser. Aleluia. Eu decidi isso. Eu não tive afeto de pai, mas eu aprendi em Cristo a ser um pai. Tudo que o meu pai não me deu, eu entrego para minha filha. Não estou dizendo assim eu faço tudo que ela quiser. Claro que não. Mas eu dou amor. Eu cuido. Eu mostro o quanto ela é amada. Eu mostro para ela o quanto eu me preocupo com ela. Né? Com elas agora, que a Alice já está nessa fase de atenção também. Mas a Ana, que tem 5 anos, é muito esperta. É muito esperta. Eu fico assim, de boca aberta, falo, cara, e às vezes eu fico me olhando assim, cara, nessa idade aqui, eu tava assim, caraca, mano, que loucura, meu Deus do céu, né? Porque tem coisas que a gente não lembra, mas o nosso corpo sente, o corpo lembra. Eu não lembro do abandono, mas o meu corpo lembra. O meu corpo sentiu o abandono. Foi bom você falar isso. Você falou de um livro. Conta um pouco desse livro, como que estava caminhando ele. Eu tô ainda na fase aqui, nessa fase do místico, né? Dessa questão que eu falei pra você, que eu falei do meu pai. Isso. E aconteceu. Só que tem outras coisas também que eu falei na minha infância e que eu presenciei. Né? Que é o poder da palavra. Então era um medo que eu tinha ao mesmo tempo e que agora eu tinha que esconder aquilo. Será que fui porque eu falei? Então eu tô no capítulo número 8 ainda, capítulo 8. Então tem bastante coisa que eu vivi, situações, tanto... eu vou contar um pouco também dentro da fase do mundo do espiritismo que eu estive, experiências que eu tive lá dentro. Eu já quero fazer esse convite pro lançamento do livro, você aqui no Coruja, né, no Coruja Podcast, lançar esse livro aí pro pessoal. Né? Eu creio que a galera vai acompanhar o Coruja para quando lançar o livro, a gente tá lançando aqui nesse podcast aqui, que vai ser... Já tô aqui, né? Eu tenho certeza que isso vai dar voz a muitos homens, né, que aprisionam, né, o seu medo
né? Aquela infância que às vezes as histórias se encontram, né? Isso. Muitas coisas que eu vivi, eu lembro que eu contando dessas histórias aqui para um grupo de homens, no final um deles veio me abraçar e me pedir perdão. Cara, eu queria te pedir perdão, porque eu tinha uma visão de você até conhecer a tua história. Me perdoa. Eu falei, tá perdoado, irmão. Eu não quis nem saber qual era a visão. Você tá perdoado, você tá livre. Seja livre como eu sou livre. Eu falei esse dia pro meu pai o seguinte: pai, eu oro ao Senhor que um dia o Senhor se arrependa dos seus pecados. Porque existe uma legião de demônios que te aprisionam. É como se o Senhor tentasse andar para frente, mas 6.000 demônios te aprisionam. E para onde o Senhor tenta isso, o Senhor não consegue. A vida dele não vai para frente. Só vai gerar mudança quando houver, primeiro, arrependimento, reconhecer o seu pecado e se arrepender dele, entregar a sua vida para Jesus e pedir perdão a quem o Senhor feriu. Eu torço que esse dia chegue, porque um dia a nossa alma vai descolar dessa roupa chamada corpo. E só existe 2 destinos: vida eterna para quem se arrepende e sofrimento eterno para quem insiste querer viver como se nada tivesse acontecido. Eu mandei essa mensagem para ele, mas ele visualizou e me respondeu. Então eu torço que um dia ele se arrependa, porque eu acredito que o Evangelho, Jesus, ele transforma a vida das pessoas. Assim como ele transformou a minha, assim como ele me deu uma nova perspectiva de vida. Eu não digo nem de coisas, né? Graças a Deus hoje a gente tem a nossa loja, a gente tem o nosso apartamento, tem o nosso carro. Coisas que a gente nem, assim, aconteceu muito rápido. E vai continuar crescendo, né? Eu já falei que depois que essa mensagem chegou no meu telefone, eu estava até esse dia, eu trouxe uma mensagem falando de 2 Crônicas, capítulo de número 28, que vai contar a história do rei Ezequias, que ele não tem um pai que é referência. Acais é um pai que não deixa um legado que não é referência. Acais, ele começa o seu reinado fazendo aliança com quem não deve, adorando a deuses que não deve adorar, e leva outras pessoas para o mesmo caminho. E qual é o final de Acais? É sepultado e acabou a história. E nem tão pouco é sepultado na sepultura dos reis. Ele é simplesmente sepultado. Só que Ezequias começa o seu reinado com 24 anos de idade, um garoto. Só que eu não tenho referência. Eu não tenho um pai que me ensinou como conduzir isso aqui. Mas eu decido fazer diferente. Eu vou olhar para quem pode ser uma referência. E ele tem a referência de Davi. Então ele vai, abre a porta do templo, né? Ele dá acesso. Estava falando, né, de abrir essa porta, dar o acesso. Ele restaura a porta, né? Ele fecha as brechas para a imundícia. Ele fala assim, ó, e ele traz pessoas para perto. Ezequias começa a trazer os levitas, aqueles que adoram ao Senhor. Então ele começa a caminhar com pessoas que vão atrair a presença. E aí ele fala o que para os levitas? Olha, se consagrem e tira do altar toda a imundície. Tudo que é lixo, joga fora. Limpa, e esse altar somos nós, né? Isso. Coloca para fora, tira essa sujeira para que a presença volte a habitar. Então há ali primeiro a abertura, né? Porque muitas vezes as pessoas acabam se fechando, como essa frustração ministerial. Eu nunca pensei que eu ia sair desse ministério. Eu nunca pensei que eu ia deixar de pregar no altar do Senhor. E eu acredito que isso um dia vai acontecer de novo. Não por aquilo que eu posso produzir, mas por aquilo que Deus já produziu em mim. Eu não posso ter um ministério por aquilo que eu posso produzir, mas por aquilo que Jesus já produziu dentro de mim. E aquilo que você produz é consequência do que está dentro de você. Então eu acredito que isso um dia vai acontecer. Com certeza. Dá um tempo, né? Hoje você está num período de crescimento ali, de estrutura, né? Exatamente. Para você não precisar ficar preso para correr atrás. Até né? porque
Eu acredito que vai acontecer, eu não sei quando, não sei se vai ser na igreja que eu estou, se vai ser em outro país, eu não sei. Mas Deus sabe que eu nunca tive o coração em coisas. E no dia que Deus falar assim, vem, eu tenho uma base aqui para mostrar para as pessoas o seguinte, eu abri mão disso aqui. Eu não precisava, eu não tenho a igreja como um cabide de emprego. Eu abri mão disso aqui para viver em prol disso aqui. Então você tem uma base, né? Porque as pessoas muitas vezes falam assim, é fácil. Não é fácil não, você viver em prol do ministério, abrir mão dos seus sonhos, de você poder viajar, de você poder sair para viver para o ministério, para cuidar de pessoas, não é fácil. Eu tive essa experiência no passado, né? E sei que futuramente aí vai ter também. Vai ter. Agora eu vou te pedir para olhar para aquela câmera ali e dar um recado para quem está nos assistindo agora. Qualquer recado que vem na sua cabeça agora, dá um recado para esse pessoal que está pensando em mudança, de repente querendo ter coragem de arriscar e não consegue arriscar, de repente está em uma igreja, determinada denominação, mas está com medo de sair porque não sabe o que vai encontrar lá. Dá aquela mensagem, pessoal. Bom, eu tenho... Vou falar por etapa. Primeiro, para você que, sem querer ferir a religião de ninguém, né? Mas eu conheço muitas pessoas que têm o desejo de sair do espiritismo, mas tem medo. Eu conheço. Mãe de santo, conheço muitas pessoas que têm desejo. Eu sempre falo, a sua entrega para Jesus vai mudar a sua vida. Independente da vida que você tenha levado, quantos anos você viveu lá dentro, Jesus pode mudar a sua vida. Isso vai depender da sua entrega. E eu falo em todas as esferas. Seja você católico, espírita, ateu, se há uma entrega, a palavra de Deus diz, à medida que se entregares para mim, eu me entregarei para vós outros. É na proporção. Se você se entrega pela metade, é isso que você recebe. Agora, se há uma totalidade, o que é uma entrega total? A entrega total da sua vida é abrir mão de coisas e pessoas. De coisas que muitas vezes te afastam de Deus, práticas que você sabe que te afastam de Deus, e pessoas que muitas vezes são influências que vão te tirar desse caminho. Então, se você quer ter uma vida transformada, né, você quer, de fato, não estou falando de ter coisas, mas essa mudança começar aqui dentro. Pô, quero tomar uma decisão, poxa, eu quero ter o meu próprio negócio, mas eu tenho medo. O que eu faço? Por onde eu inicio? Né? Eu sempre costumo dizer, cara, tenta encontrar qual é a necessidade que está próxima de você. O que os outros não fazem ou o que os outros fazem que eu posso aperfeiçoar. Não tenha medo de arriscar. Não tenha medo. Porque quando eu comecei, eu fui com medo, irmão. Eu fui com medo. Foi fácil? Não foi fácil, né? A gente está nessa caminhada há 5 anos. A gente está construindo um negócio que futuramente vai ser franqueado. Então a gente está construindo um modelo de negócio que está avançando, né? E eu acredito que vai avançar cada vez mais. A gente está alcançando outros bairros, a gente está na 3ª unidade, uma já é franqueada. A gente está na 3ª unidade, 2 no Jardim Catarina e uma aqui no Culubandê. Vamos chegar no Barro Vermelho, vamos chegar em Niterói. E a gente vai continuar avançando. Então, você que quer empreender, não tenha medo. Você que quer, poxa, eu quero me entregar, eu estou afastado de Jesus. O que eu faço? Volta para o caminho, se entrega. Abrir mão a gente sabe que não é fácil. Não. Renunciar a gente sabe que não é fácil, mas é necessário. Jesus mudou a minha vida e essa mudança começou de dentro para fora. Essa mudança começou aqui internamente, uma transformação emocional para que pudesse nos encorajar a tomar decisões firmes e seguir a minha vida em frente. Então assim, se apegue com Jesus. Creia na palavra de Deus, caminhe segundo a vontade dele. Tem muita coisa boa para acontecer na sua vida, eu não tenho dúvida disso. Eu sei que muitas vezes a gente quer, a gente tem o desejo, mas se a gente não tiver com pessoas como Ezequias fez, trouxe pessoas para perto dele, para poder atrair a presença, a gente não consegue. Sozinho, não consegue.
Agora, se você tiver com pessoas que vão pegar na sua mão, né, como aconteceu com Moisés. Moisés está subindo o monte para interceder por um povo, mas do lado dele tem Arão e Hur. Chegou um momento que as mãos de Moisés começam a cansar, mas tem gente do lado para poder apoiar ele no momento que ele está cansado. É você ter pessoas que no momento de fraqueza, que é normal, muito normal você muitas vezes se sentir fraco, mas ter pessoas que vão servir de apoio para que você continue intercedendo é fundamental na sua caminhada. É isso. É isso aí. Quero agradecer você, né? Qual é a rede social de lá? Você tem do Donatos? @churrascaria Donatos oficial. Tá? Quem quiser encontrar Donatos, quem quiser lá almoçar, é aberto à noite também para janta? Por enquanto só de dia, por enquanto só almoço. Quem quiser almoçar lá, quem quiser me convidar para almoçar, a gente vai lá almoçar. Eu quero almoçar e eu vou registrar esse dia que eu vou lá almoçar, hein? Eu vou lá, vou comer, vou mostrar vocês aí. Então segue o Instagram aí do Coruja Podcast que eu vou botar lá, tá? Quero agradecer pelos carinhos. Quero agradecer também o Matheus Marcineiro. A gente recebeu o Matheus aí, né? Ele esteve aqui um dia, falou, tá faltando alguma coisa aí. E mandou pra gente essa estante. Essa atrás de você, essa atrás de mim aqui. Legal. Mandou. Eu vou pedir aí o André para colocar aqui à tarde aqui a logo dele, colocar o telefone. E quero agradecer o Matheus por esse carinho que você deu pra gente aí. Obrigado, ficou bonito. Agora a gente vai colocar os presentes. Tem recebido uns presentezinhos, né? Livro. E hoje mesmo fui buscar uma coruja. Tá aqui. Vou até pegar essa coruja aqui. Aqui, ó. Essa aqui, ó. Recebi essa coruja aqui de um amigo, tá? E quero agradecer ele também, tá? Por essa coruja, ó. Obrigado, você mora aqui, Alex. Você é meu, vou deixar a coruja aqui agora, tá? Então, esse carinho que a pessoa tem... Muitos presentes a gente tem recebido e não tem onde botar. Ele trouxe, então, obrigado mais uma vez, tá? E você que quer empreender, quer fazer uma propaganda, pode usar nosso espaço. Não tenha medo de investir, tá? Tem aqui a mesa, tem aqui a TV, tem aqui a tarja também. Entre em contato conosco através do inbox, através do nosso WhatsApp 219-8830-4608, que estamos de portas abertas para você aí. A propaganda é a alma do negócio, né? Então, estamos aqui para vocês. Donato, muito obrigado, tá? Eu que agradeço. Galera, mais um avisozinho. O sorteio, a campanha da camisa tá chegando ao fim, então se inscreve. Não se esqueça, se inscreve no canal lá no YouTube para poder estar concorrendo a camisa, a bolsa de estudo, tá? Diversas coisas estão acontecendo, tá bom? E vou pedir o senhor, com carinho, olhar para aquela galera e pedir para a galera seguir o Coruja Podcast. Só olha para ela e pede lá, pessoal. Galera, segue aí. @Coruja Podcast, eu tenho certeza que tem muito conteúdo que vai abençoar a sua vida. Eu tenho assistido alguns vídeos também e eu creio que esse canal aqui vai crescer cada vez mais e outras pessoas vão ser abençoadas. Então já segue aí, compartilha com aquele amigo, manda aí, ó, assiste aí. Eu tenho certeza que vai ser abençoador. Tá. Obrigado, um carinho nosso aí, a caneca do Coruja é sua, lá no restaurante. Show. Lá. Toma um cafezinho lá, toma uma coisa, lembrando no Coruja vai de show de bola. Tá bom? Obrigado, Donato. Eu que agradeço. Tá? Johnny Donato, obrigado mesmo. Fica com Deus. Vamos tomar um café agora? Bora. Vamos lá, valeu. Valeu. Woo!